bem explicado aqui, né? O Dr. Rodolfo colocou a situação atual, né? E a complemento aqui do comandante também traz essa visão. Eu acho que a situação ela está se desenrolando de uma tal maneira. Agora, acredita-se que sem apoio americano isso possa piorar a situação, mas na verdade o Zelensky está tentando vender um peixe estragado, né? E ele consegue comer um pedaço do peixe e dizer que não está, e tem gente que acredita que essa situação é que está se vendo ali. Eu tenho uma visão aí dessa situação que o Dr. Rodolfo tinha bem colocado há muito tempo. Por exemplo, a dependência excessiva das tropas ucranianas do apoio externo. A Rússia não depende dessas forças. Por mais que ainda há pessoas que acreditem que tem norte-coreanos lutando lá e se matando em Kursk, a Rússia está dentro do território dela, ela consegue gerir suas forças tranquilamente. A Ucrânia deveria ter essa capacidade, e por não ter, depende totalmente do apoio externo, da mobilização de material e até mesmo treinamento de pessoal. Isso é uma dependência lógica que a longo prazo torna-se caro e difícil de se manter. É a primeira coisa que eu observo como um dos problemas, e o Dr. Rodolfo já tinha chamado a atenção sobre isso, né? Existe um dado muito negativo para as forças ucranianas, que ele inclui ali a impossibilidade de se locomover de volta, até mesmo por força, por retiradas. Há vídeos das estradas e das vias que foram utilizadas para suporte logístico, onde há colunas de cemitérios de veículos que foram destruídos ao longo da tentar levar suprimentos da Ucrânia para dentro do território ocupado em Kursk. Então, basicamente, a Rússia ficou monitorando as rotas de suprimento e destruindo os comboios à medida que eles iam sendo enviados. Então, isso isolou as tropas, é um outro ponto, o isolamento, a moral baixa das tropas. E, por mais que queira se dizer que não, essa convocação ela tem tido uma resistência muito grande da população. Cada vez mais a população tem se revoltado contra isso. Então, a moral baixa das tropas impacta diretamente no resultado final. O isolamento e o cerco, então, nem se diga, né? Basicamente, os soldados ficaram ali ao Deus dará, esperando a oportunidade. Lembra muito o que aconteceu no decorrer de Kursk após a Batalha de Kursk da década de 40, dos anos da Segunda Guerra Mundial, em que as tropas alemãs ficaram perdidas no território, se deslocando mais para norte, mas com o apoio do general Roth, né, se não me engano era o nome dele, e que depois não tinham como retornar, sem suprimentos, sem capacidade de retornar para suas posições, acabaram lá em Stalingrado e começa a batalha que a gente conhece em termos de muito tempo ali naquele campo. E parece que se reproduz esse tipo de situação. As tropas ficando isoladas, sem capacidade de receber suprimentos, e ali foi fácil para que fossem destruídas ali. As perdas humanas e equipamentos foram extremamente grandes, e ao seu passo, a Rússia conseguiu, lentamente, permanecer no seu território sem dar muita atenção, atacar em outras posições onde estava desfavorecido pelo deslocamento ucraniano, e aí agora nós temos uma situação que fica difícil de responder. O que fazer com as tropas que estão lá, para onde elas vão, estão cercadas e sob fogo, algumas já batendo em retirada, muitos vídeos mostram essas unidades em retirada, de forma desordenada, e agora a batalha parece que vai seguir de novo, o centro das atenções vai voltar de novo para o Donbass. Então, doutor Rodolfo, sobre essa questão, como que o senhor enxerga essa questão da pressão sobre o governo de Kiev agora, nessa situação, pegando o gancho do comandante com relação ao timing? Né? Uma vez que, qual é o que temos para apresentar de resultado depois de tudo isso? Eu queria, professor Edilson, antes de fazer a resposta, eu mandei uma imagem para o senhor da grande obra do Alexander Zvekin, Strategy. O senhor pode mostrar? Porque eu quero fazer um referendo ao que o comandante Farinazzo falou. Não, o outro que eu acabei de mandar para o senhor. Não, mandei no WhatsApp. Mandou bem, Rodolfo. O Zvekin é um dos melhores estrategistas da Rússia, da União Soviética, pouquíssimo conhecido no Ocidente. Pouquíssimo conhecido no Ocidente, infelizmente. Deixa eu demonstrar aqui. Vou falar só um pouquinho para o espectador, dando sugestão de estudo, entendeu? Porque o que acontece?
Os David X, da Forbes, Mark Galeotti, nem o Rob Lee ou Michael Kaufman não conhecem e não estudaram a obra Strategy, do Alexander Zvekin. O Alexander Zvekin, ele infelizmente foi morto lá nos expurgos do Stalin, em 1938, mas ele era tão bom, mas tão bom, herói da Guerra Civil de 1918 a 21, que até ele moldou o pensamento estratégico do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, e também, até hoje, ele influencia a cultura e a mente dos oficiais de alto comando russo. O Zvekin, o professor falou do time. O Zvekin, primeiro princípio basilar que ele fala, trocar terreno por tempo. O Zvekin fala isso. Só que o Ocidente não quer entender isso. Não consegue. Não valoriza, não entende isso. Ou não quer entender, consequentemente analisa tudo pelo aspecto de recuperar terreno, mapa, etc. Não se dignam nem ter lido Strategy. É uma tragédia isso, do ponto de vista de formação técnico-militar para o Ocidente. Só que os russos devoram esse livro aí nas academias. Devoram. Tem outro trabalho. Quando o Ocidente estudava para valer as estratégias militares orientais, um trabalho do projeto da Rede Corporation da Força Aérea Norte-Americana, que estudou o Sokolovsky, que estuda a chamada estratégia militar soviética do Sokolovsky, de abril de 1963. Eu mandei a obra para o professor Edilson. Eu li esse troço, tem simplesmente 553 páginas. Então, assim, para você entender como é que os russos vão fazer um trabalho operacional, você precisa compreender e estudar essas obras. Senão, vai analisar pelo viés norte-americano, atlantista, vai errar, vai cometer erros de avaliação e análise. Aí, nas nossas comunidades, o professor Farinazzo vê, volta e meia, perante até amigos nossos, eu tenho que corrigir os erros de avaliação que se faz. Erros de avaliação, com todo respeito, primários. Porque desconsideram justamente todo... Olha, a obra aí, ela é fundamental. Tem que estudar, tem 551 páginas. Mas para vocês entenderem toda a cultura estratégico, tático, operacional, militar dos russos até hoje, claro que houve reformulações, tudo isso, tem as próprias obras mais modernas, mas o escopo vem daí. São, digamos, os filósofos de teoria militar dos russos. Esse paper da Rede Corporation, quando eles realmente estudavam com seriedade o método de guerra, a forma de condução de guerra oriental, e os Estados Unidos tiveram grandes pensadores nisso, grandes trabalhos nisso, conseguiam compreender. E, consequentemente, né, Farinazzo e professor Edilson, até ter uma estratégia adequada de contrabalanço da União Soviética. Porque o Ocidente coletivo hoje não tem estratégia adequada de contrabalanço para a Rússia e para a China. Não possui. Faz essas análises estapafúrdias e erráticas. Então, eu só quero falar que o professor Farinazzo, ele falou algo que parece que é óbvio, mas tem um estudo enorme sobre isso daí, no Strategy desse pensador, né, do Zvekin, e que é salutar, trocar território por tempo. E ninguém vai entender. Não se entende isso. Mas quando você troca território por tempo, você consegue ter restauração de forças, rotação, treinamento. Você tem condições de esgotar gradativamente pelo atrito inimigo. É assim que vai trabalhando. E é assim que fizeram em Kursk. Só que os analistas militares ocidentais entendem isso? Não entendem. E é triste, porque Michael Kaufman fez grandes trabalhos. O Rob Lee fez grandes trabalhos. Mas foram prejudicados pelos vieses. E, consequentemente, cometeram erros graves, gravíssimos.
Talvez também, né, pela necessidade de emprego deles, né? Se eles ficassem sendo um tanto tivessem uma abordagem realista, como o MacGregor tem, eles estariam sem emprego nos think tanks deles. Então, o David X, eu nem vou falar que é analista, né? David X é um propagandista. Então, sabe, eu peço a todos que se dignem pesquisar, estudar. Estão aí as 2 obras, entendeu? Tem caráter público isso aí, dá para pesquisar. O Arte da Guerra, nos cursos do Arte da Guerra, professor Farinazzo, para os inscritos nos cursos, e o professor Edilson vão disponibilizar essas obras, eu mando, mas estudem, porque senão vai ficar uma incompreensão constante. E por isso que eu estou falando, o professor Farinazzo falou, trocar terreno por tempo.